Bom, pessoal, agora eu vou fazer um resumão, né, e relembrar para vocês sobre os processos que a molécula de DNA ela pode passar. Primeiramente, a gente viu um processo onde a molécula de DNA consegue formar uma nova molécula de DNA, né? E esse processo é chamado de duplicação ou replicação. Essa molécula que é formada é exatamente igual, né? Então, ela duplica, forma uma cópia da molécula de DNA. Esse processo é um processo que a gente chama de semiconservativo. Isso por quê? Porque nessa duplicação sempre vai ser mantido uma das fitas da molécula antiga. Então, uma das fitas da molécula antiga vai estar na fita nova e a outra fita é totalmente sintetizada pela DNA polimerase em complementariedade com aquela fita já existente, tá? A molécula de DNA é onde a gente encontra todas as informações do indivíduo. Lá, então, tá falando tudo, que a altura que a pessoa vai ter, se ela vai ter alguma doença, toda a informação do indivíduo está na molécula de DNA. Essa molécula, lembra que a gente viu, ela tem um sentido da fita, 5' 3', e o outro 3', 5', certo? Uma dessas fitas, a gente chama ela de fita não molde ou codante. É a fita onde está a informação genética. E a outra fita, que é a complementar a essa, é a fita que é utilizada como molde e ela é onde não está a informação. Então, por isso ela é chamada de não codante. Uma das características do DNA é que ele consegue repassar a informação que estava guardada nele para uma molécula de RNA, que é uma molécula que vai ser efetora, tá? Então, ele vai transferir essa informação para a molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. Então, é passar a informação que estava no DNA para uma molécula de RNA, que é chamado de RNA mensageiro, tá? Então, vejam lá na segunda parte da imagem, aonde eu tenho ali. Essa molécula de RNA mensageiro, olhe como ela é exatamente igual à fita não molde ou codante do DNA, com exceção de que foi substituído o T por U, já que no RNA a base nitrogenada é uracila no lugar de timina. Então, ela tem a mesma sequência da fita não molde, tá? Então, ela está em formação genética. O RNA mensageiro, a cada 3 bases, a gente chama de códon. Então, ali, ó, AUG é um códon, CCU, outro códon, AGA, outro códon, tá? Esse RNA mensageiro, essa transcrição ocorre no núcleo da célula eucarionte. Esse RNA mensageiro passa por aqueles complexos de poro do núcleo e vai para o citoplasma. Lá no citoplasma pode acontecer um outro processo, que é a tradução, que é quando essa informação genética que estava no RNA mensageiro, ela vai ser traduzida para a molécula efetora da célula, que é a proteína, tá? Então, vamos começar a fazer proteína. Para fazer proteína, a gente precisa de outros 2 tipos de RNA. O RNA transportador, que é um que tem formato de cruz, e a gente precisa de uma molécula que é chamada de ribossomo, que é formado por RNA ribossômico e proteínas. Então, essa molécula de RNA mensageiro passa por dentro desse ribossomo, tá? E esse ribossomo tem vários sítios onde ele lê a cada 3 códons. E ali vai se encaixando um RNA transportador. Esse RNA transportador, ele transporta o quê? Ele transporta aminoácidos. Então, lá na ponta do RNA transportador encontra-se um aminoácido, lá em cima, no sítio de ligação de aminoácidos. E na parte de baixo do RNA transportador existe um anticódon. Esse anticódon, ele é correspondente ao códon do RNA mensageiro. Então, veja como se pareia ali, ó. No RNA mensageiro eu tenho o primeiro códon, AUG. O primeiro RNA transportador que vai chegar nesse ribossomo é o UAC. Ó, A pareia com
U, lembra lá? Agnaldo Timóteo. Só que aqui, como um RNA, a gente tem uracila no lugar de T, né? Depois a gente tem lá em cima o U, que seria o T, embaixo um A. Em cima, novamente no códon, G, embaixo C, Gal Costa. Então, o anticódon complementar ao códon que está presente no RNA mensageiro, tá? Trazendo as proteínas. As proteínas não, perdão, os aminoácidos. Lembra que eu disse para vocês que o nosso existe um código genético, uma tabela. Aquela tabela é onde cada códon corresponde a aminoácidos, tá? Sempre para tradução vai ter um códon de início, um códon de iniciação. Toda proteína, o primeiro aminoácido dela vai ser uma metionina, porque o códon de início é AUG, tá? Então esse é o códon de início. Depois, os outros códons que são presentes, né, vão dando a sequência dessa proteína, a sequência dos aminoácidos que vão ser encontrados nessa proteína. Então, ali, ó, CCU, ele corresponde a uma prolina, AGA corresponde a uma arginina, GGU corresponde a uma glicina, e assim vai, próximo, uma valina, e assim a gente vai tendo quais são os aminoácidos que vão se ligar através de ligações peptídicas nesse processo de tradução para formar uma proteína. Até chegar em um daqueles três códons terminais, ou chamados também de stop códons, que é o GA, o AA e o AG, tá? Então, lá no final eu tenho o AA. Aquilo mostra para mim que é o fim da tradução desse RNA mensageiro, né? E é o fim da proteína. Sendo que esses três códons terminais não correspondem a nenhum aminoácido, tá? Então, a gente não tem a correspondência de nenhum aminoácido. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque isso também já caiu e pode cair em algum exercício. O cara te dá a fita molde do DNA. E ele vai te perguntar quais são os aminoácidos da proteína. Nunca vi, num exercício assim, exigir que vocês saibam qual códon corresponde a qual aminoácido. Geralmente, se for cair algum exercício assim, vem uma tabela, tá? Mostrando quais são esses aminoácidos. Muito dificilmente você terá que decorar aquele quadro de quais são os aminoácidos correspondentes a cada códon, tá? Mas isso pode ser cobrado de diferentes formas. Pode te dar a molécula de DNA e perguntar como é o RNA mensageiro. Então, só para vocês terem uma ideia desse processo todo, isso é importante. E, novamente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem vir me perguntar, tá? Então, essas aulas de hoje, dessa semana, são aulas mais tranquilas, mais uma revisão, porque na semana passada eu puxei bastante com vocês e eu trouxe e abordei vários conteúdos, né? E mandei vários vídeos. E aí, semana que vem, a gente começa a apostila, a frente 3 da apostila 2. Eu tô um pouco para trás do que o restante dos outros professores, mas vai dar tempo da gente ver tudo e eu acho que é importante a gente ir com calma e com tranquilidade aí nesses conteúdos. Então, qualquer dúvida, vocês podem vir me perguntar, tá bem? Então, até semana que vem.